Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Acertos e equívocos em Kardec. Caros amigos internautas, trataremos neste vídeo, de forma breve, dos 5 acertos e 3 equívocos levados a efeito pelo emérito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, na elaboração de sua obra. E iniciaremos dizendo que, para nós, o Espiritismo é como a Bíblia Sagrada. Ambos têm a sua parte humana e a sua parte divina. Enquanto a parte divina é irretocável, a parte humana está sujeita a alterações e atualizações ao longo do tempo. No Espiritismo, muitas dessas partes humanas foram assinaladas por Kardec ao alertar em seu livro A Gênese sobre algumas teorias apresentadas por ele e que ele considerava hipotéticas. Disse ainda que essas teorias deveriam ser entendidas como opiniões pessoais, enquanto não fossem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pesasse sobre a doutrina a responsabilidade carreada por elas. Dito isto, vamos primeiro aos acertos. Os 5 acertos. 1. Doutrina cristã. O primeiro acerto foi ter elaborado uma doutrina que se fundamenta em Deus como princípio criador de tudo, no Cristo como fundador e supremo governante da terra e no Espírito Santo como falange de espíritos puros que, em nome de Deus, assiste a humanidade em seu permanente devenir. 2. Tríplice aspecto. O segundo acerto foi ter adotado o tríplice aspecto de filosofia, ciência e religião na elaboração da doutrina espírita, dando-lhe uma contextura e abrangência que a coloca em posição de excelência e relevo perante as demais doutrinas existentes no mundo. 3. Imortalidade da alma. O terceiro acerto foi ter estabelecido a imortalidade da alma, que permite a continuidade da vida após a morte do corpo físico e a comunicação dos espíritos com os homens através da mediunidade, provando a realidade do mundo espiritual e fortalecendo a fé do ser humano na misericórdia divina. 4. Lei da reencarnação. O quarto acerto foi ter incorporado à doutrina espírita a lei da reencarnação como processo natural de aperfeiçoamento das almas em seu progresso universal, bem como a pluralidade dos mundos habitados em seus mais variados aspectos e graus de evolução. 5. Moral do Evangelho. O quinto acerto foi ter absorvido a moral do Evangelho como fonte renovadora e diretora do progresso humano, preparando paulatinamente o mundo para a nova era de felicidade e paz a que está predestinada a humanidade e que se encontra prevista nas profecias do Cristo. Como vemos, Kardec acertou em adotar como premissas fundamentais na codificação do Espiritismo esses 5 pilares essenciais que acabamos de apresentar. Ao tomar Deus, o Cristo e o Espírito Santo como fundamentos da segurança e da evolução universal, ele deu à doutrina espírita uma base teológica consistente
é enraizada no monoteísmo, ao mesmo tempo que a aproximou da tradição cristã. Contemplou, assim, a dimensão transcendental do ser humano e o conectou a uma visão ampla e profunda da vida. Essa construção doutrinária se estende ao campo prático, por meio da assistência espiritual constante sobre o mundo, que orienta a humanidade em seu processo de desenvolvimento permanente. Além disso, ao adotar na construção da doutrina o mencionado tríplice aspecto, conferiu ao Espiritismo uma robustez única e inigualável. Permitiu que a doutrina dialogasse com o progresso científico e o raciocínio filosófico, sem abrir mão de sua missão moral e religiosa, alcançando um equilíbrio que a coloca em destaque no cenário mundial. A introdução dos demais conceitos, como imortalidade da alma, comunicação dos espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados, proporciona uma visão capilar e, ao mesmo tempo, oceânica do universo e do propósito da vida, reforçando a fé e a busca pelo aprimoramento espiritual. E, por fim, ao assimilar a moral do Evangelho, alicerçou o Espiritismo em princípios universais de amor e caridade, preparando o gênero humano para um futuro substancialmente melhor. Vamos agora aos 3 equívocos. 1. Multiplicação simbólica. O primeiro equívoco foi ter argumentado que a multiplicação dos pães e peixes feita pelo Cristo foi simbólica e não material. Isto contradiz a letra e o espírito da letra constantes do Evangelho. No dia seguinte à multiplicação, tendo sido procurado pelo povo que se beneficiara daquele fenômeno, o Cristo lhes disse, abre aspas, vós viestes à minha procura, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Fecha as aspas. Ora, se aquela multiplicação tivesse sido simbólica, a censura de Jesus à multidão teria sido profundamente injusta. E isto não condiz com a postura acolhedora e fraterna que Jesus sempre dispensou aos que o procuravam. Além disso, o Cristo ordenou aos discípulos que juntassem os restos de pães e peixes para que não houvesse desperdício. E eles os juntaram em 12 cestos. Neste caso, o argumento de Kardec não tem como prosperar. 2. Reencarnação como necessidade. O segundo equívoco foi ter estabelecido a reencarnação dos espíritos no plano físico como necessária, tanto para aqueles que faliram quanto para os que não faliram. Diz o Livro dos Espíritos que, na etapa inicial de evolução como seres conscientes, os espíritos não têm que passar pela fieira do mal, mas pela fieira da inocência e da ignorância. A fieira da inocência e da ignorância começa quando o espírito recebe o perispírito e principia sua evolução pelo reino espiritual. E a fieira do mal começa quando ele, deixando de ser dócil a seus guias, envereda pelo mau caminho. Assim, pela fieira da inocência, ou seja, pela evolução pelo plano espiritual em linha reta, como ensinam João Batista Rustem e Emmanuel, todos têm de passar obrigatoriamente. Mas pela fieira do mal, ou seja,
pela perda da inocência e sua consequente reencarnação no plano físico para a reparação, somente devem passar os que faliram. Se o estudioso de Espiritismo entender essa filigrana, terá decifrado um dos maiores enigmas existentes em nossa doutrina, e entendido esse mistério, entre aspas, que tanto obscurece uma das mais belas revelações trazidas ao mundo pelo Espiritismo. Diz Kardec na questão 171 de O Livro dos Espíritos, abre aspas, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus com respeito aos homens de formação moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. Fecha as aspas. Ao dizer que a doutrina da reencarnação é a única que corresponde à justiça de Deus com respeito aos homens de formação moral inferior, pois lhes faculta os meios de ressarcirem seus débitos, Kardec exclui logicamente da reencarnação os de formação moral superior, isto é, aqueles que se mantiveram íntegros e vigilantes na fieira do bem, e por isso não necessitam de reabilitação. Fazendo esta citação de Kardec, não queremos induzir o amigo internauta a crer que ele adotava essa tese. Não! Kardec, no geral, adotava entendimento diferente, mas com a honestidade profissional que o norteou na elaboração da doutrina, sempre que se encontrava em face de dois argumentos ponderáveis e de aparência conflitante, ele os apresentava e deixava ao porvir a responsabilidade pela definição de qual deles deveria prosperar. No entanto, esta é a tese que hoje, pela sua logicidade, atende à razão dos que raciocinam com inteligência espiritual e não somente intelectual. Neste segundo caso, também os argumentos de Kardec não têm como prosperar. Para maior conscientização sobre o tema, leia nosso livro O Homem da Caverna à Vida Eterna, publicado pela editora Elevação. 3. Natureza física do Cristo. O terceiro equívoco foi ter defendido a natureza física do corpo de Jesus quando o próprio Cristo revelou e comprovou a sua natureza fluídica. Ao afirmar que, dos nascidos de ventre de mulher, João Batista é o maior, Jesus revelou que, por ser maior do que João, ele não era fruto de concepção feminina. Para comprovar isto, basta nos utilizarmos de um simples silogismo. Silogismo é um raciocínio dedutivo estruturado em 3 proposições. As 2 primeiras são denominadas premissa maior e premissa menor, das quais se obtém uma terceira chamada conclusão. É um termo filosófico com o qual o sábio grego Aristóteles estabeleceu a argumentação lógica perfeita. Vamos a um exemplo clássico de silogismo. Premissa maior: todos os homens são mortais. Premissa menor: os gregos são homens. Conclusão: logo, os gregos são mortais. Notem que se todos os homens são mortais e os gregos são homens, então eles são necessariamente mortais. Vamos submeter agora a esse mesmo raciocínio lógico de Aristóteles
as premissas estabelecidas pelo Cristo e teremos a construção do seguinte silogismo. Premissa maior: João é o maior dos nascidos de mulher. Premissa menor: Jesus é maior do que João. Conclusão: logo, Jesus não nasceu de mulher. Notem que se João é o maior dos nascidos de mulher e Jesus é maior do que João, então Jesus não nasceu de mulher. O próprio Kardec reconhece em seu livro Obras Póstumas que, abre aspas, ninguém pode pretender saber melhor que Jesus o que ele quis dizer, como ninguém pode pretender estar mais bem informado do que ele sobre a sua própria natureza. Fecha as aspas. Disse mais, abre aspas, que autoridade maior se pode pretender do que a das suas próprias palavras? Quando Jesus diz categoricamente, eu sou ou não sou isto ou aquilo, quem ousaria arrogar-se o direito de desmenti-lo, embora para colocá-lo mais alto do que ele a si mesmo se coloca? Fecha as aspas. É inacreditável e ao mesmo tempo profundamente perturbador que Kardec, o qual sempre foi um mestre insuperável na arte de argumentar, tenha se utilizado dessa argumentação, porque ela se volta integralmente contra ele, visto que confirma a natureza fluídica do corpo de Jesus. Quando Cristo diz que não nasceu de mulher, quem pode pretender estar mais bem informado do que ele e dizer que ele teve um corpo físico? Vejamos outro argumento sobre o tema. Isaías diz que o Cristo nasceria de uma virgem, e foi o que aconteceu. José, ao notar a gravidez de Maria, resolveu abandoná-la secretamente para não infamá-la, pois sabia que ele não era o pai da criança. Ora, se Jesus tivesse um corpo de carne e José não era o seu pai, quem o seria? Esta pergunta nenhum espírita, nem mesmo Kardec, consegue responder sem admitir a natureza fluídica do Cristo, visto que, como declarou o anjo Gabriel a Maria, o pai de Jesus era Deus. Vejamos mais uma argumentação. Jesus declarou, abre aspas, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Fecha as aspas. Nenhum espírito encarnado neste mundo, por maior que seja, poderia dizer tais palavras sem ser taxado com razão de bravateiro e mistificador. Porque Jesus foi a única entidade na história que retomou seu corpo através do fenômeno denominado ressurreição, após havê-lo entregue espontaneamente na cruz. Quando seu corpo morre, o espírito do homem só pode voltar à vida física pela reencarnação, já que não lhe é permitido reassumir seu próprio cadáver. Com Jesus deu-se o contrário. Após o evento da cruz, o Cristo reassumiu o mesmo corpo que tinha antes da crucificação, o qual, por ser fluídico, não era cadáver, pois Jesus nunca esteve desligado dele. Esse mesmo corpo foi desintegrado por ele no túmulo, estando chumbada a sua entrada, daí o túmulo ser encontrado vazio. Com esse mesmo corpo, ele se apresentou naquele domingo da ressurreição às mulheres no Gólgota, aos 2 discípulos na estrada de Emaús e aos apóstolos e discípulos reunidos no cenáculo, estando as portas trancadas. E o interessante é que o Cristo mostrou as marcas dos cravos nas mãos e pés e da lança no peito, demonstrando dessa forma que aquele corpo
era o mesmo que estivera na cruz e que ele usara durante toda a sua missão na terra. Tudo isto é tão evidente para as pessoas que têm inteligência espiritual que qualquer insistência na demonstração dessa teoria se torna tediosa e desnecessária. A realidade de que o Cristo se utilizava de um corpo fluídico durante sua missão está dispersa por todo o Evangelho. Vamos a apenas 3 exemplos. 1. Quando a multidão quis lançar Jesus de sobre o monte em Cafarnaum, ele simplesmente desapareceu do meio dela. 2. Quando a multidão quis apedrejar Jesus no templo, ele simplesmente desapareceu da frente dela. 3. Quando Jesus caminhou sobre as águas no lago de Genezaré, diante de seus discípulos assombrados, ele, se o quisesse, poderia elevar-se aos céus ali mesmo, como fez no dia da ascensão, provando que o corpo que usou antes da cruz era o mesmo que usou depois da cruz. Kardec escreveu em sua obra O Céu e o Inferno que, abre aspas, uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, senão com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato lhe trouxer um desmentido, é que ela não contém a verdade absoluta. Fecha as aspas. É exatamente disso que se trata aqui, de fatos. Todos os fatos da Bíblia e as palavras do Cristo concorrem para consolidar a revelação de que Jesus se utilizou de um corpo fluídico em sua manifestação neste mundo. A revelação, portanto, aí está. É bela, é grande, é generosa. Ela nos enche de luz o coração e a mente. E toda a Bíblia Sagrada, quando examinada sob o olhar do Cristo, converge nessa mesma direção. Mas é preciso reconhecer que essa abordagem iluminativa, da maneira excepcional como Jesus se manifestou entre nós há 2 milênios, só irá prosperar e atingir sua plenitude com a desmaterialização progressiva das mentes humanas. E isto é obra subordinada a 2 fatores a que tudo está submetido no universo: a evolução e o tempo. Dos 3 equívocos perpetrados por Kardec, o primeiro pode ser desprezado por não trazer maiores consequências à obra. Mas o segundo e o terceiro precisam ser corrigidos e atualizados dentro da doutrina, sob pena de o Espiritismo ter sua marcha embaraçada no tempo e no espaço, como já vem ocorrendo hoje, levando-o ao engessamento de um de seus mais belos postulados, aquele que trata de sua adaptabilidade às revelações filosóficas e científicas do porvir, quando estabelecidas em seu próprio nível, como foi estabelecido por Kardec. Na pesquisa da verdade, o raciocínio lógico, ao lado da intuição, da inspiração e da revelação, é a arma por excelência que Deus colocou nas mãos do ser humano para sua evolução. A renúncia a esse instrumento e a submissão a verdades estabelecidas e inamovíveis são a forma de servilismo material, preguiça mental, reducionismo intelectual, sujeição moral, vassalagem psicológica e escravidão espiritual mais abjeta a que o homem pode submeter-se neste mundo. Estas são questões que merecem a nossa mais elevada reflexão. E quando argumentamos em busca da verdade, não estamos desprestigiando Kardec pelo fato de ter adotado reflexões diferentes das contempladas aqui, mas estamos aflorando questões que interessam a libertação mental e espiritual do ser humano. Este estudo é um hino de reconhecimento e exaltação ao codificador do Espiritismo, o qual contribuiu poderosamente para o estabelecimento e a compreensão da verdade neste mundo.
Mas, com exceção do Cristo, nenhum mestre humano pode ser considerado inerrante naquilo que ensinou. O que está em jogo nesta pesquisa e exposição não é a personalidade humana, sempre respeitável e frequentemente sujeita a equívocos, mas a libertação moral e espiritual do ser humano. Quando perguntaram a Michelangelo como ele conseguiu extrair Davi da pedra bruta, ele respondeu que ao tirar da pedra tudo que não era Davi, Davi apareceu. O mesmo podemos dizer com muito mais razão em relação ao Espiritismo. Quando se extrai do Espiritismo tudo o que não é Espiritismo, o Espiritismo aparece. Ouçamos, por fim, a exortação de João Batista Rustem em seu livro Os Quatro Evangelhos, na qual ele revela um exemplo de tolerância e grandeza moral invejável. Abre aspas. Qualquer que seja a vossa opinião sobre a natureza e a origem do Cristo, quer lhe considereis material o corpo, quer fluídico, quer vejais nele um homem Deus, quer um Messias, admirai-lhe o devotamento e o amor, esforçai-vos por imitá-lo e podeis ter a certeza de chegar um dia, em tempo breve, à luz e à verdade. Fecha as aspas. Para maior conscientização sobre o tema, assista a nosso vídeo postado no YouTube sob o título Jesus nasceu de mulher? Os Cristos não encarnam porque não têm mais nenhuma afinidade com qualquer tipo de matéria, que é o mais baixo estágio da energia universal. Para eles, matéria é lama fecunda, que não desprezam, mas coisa com que não podem associar-se, muito menos em íntimas ligações genéticas. Áureo, mentor espiritual de Hernani Trindade Santana, no livro Universo e Vida, publicado pela FEB. O corpo do Cristo era um corpo magnético imputrescível, apropriado à longa tangibilidade. Isto porque a essência de Jesus, na condição de Filho de Deus, era demasiado pura para poder suportar o contato direto com a matéria. No seu caso, por ser essencialmente etéreo, o filamento magnético que haveria de prender o espírito ao corpo não aderiria de forma nenhuma à matéria corporal humana. João Batista Rustem, Os Quatro Evangelhos, publicado pela FEB. A revelação dos Espíritos teve por instrumentos pioneiros no século XIX Kardec e Rustem. Na história do Espiritismo, Rustem vem a ser para Kardec o que Paulo foi para Pedro no limiar do cristianismo. O fato de terem divergido Kardec e Rustem em alguns pontos importantes não desmereceu a vitória do Espiritismo, como as divergências dos apóstolos Paulo e Pedro não empanaram o brilho do cristianismo. Alziro Zarur. Se existe uma dissidência hoje no Espiritismo, é entre Kardec e Jesus. Quem disse que tinha um corpo fluídico foi o Cristo. Rustem foi apenas o mensageiro que recebeu e divulgou essa revelação no mundo, e nada mais. Mário Frigério. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.